Estamos de volta, programa Questões de Fé. Agora eu queria, antes de continuar a nossa reflexão sobre o tempo quaresmal, eu quero dizer que houve uma retificação do número do telefone para o qual vocês podem ligar. 3469-2530, só muda o final. Ao invés de 2531, é 2530. Então, quando você for ligar, liga para 3469-2530. Eu queria, falando sobre a Quaresma, dar algumas ideias. A gente ouve nos prefácios durante a semana, do tempo quaresmal, as 3 práticas penitenciais da Quaresma, que são muito recomendadas. Eu queria comentar o sentido hoje destas práticas e acrescentar outras ligadas a elas. As 3 práticas são o jejum, a esmola e a oração. São as 3 práticas tradicionais que o tempo todo, durante a Quaresma, na liturgia, nos prefácios e a própria espiritualidade da Quaresma. Mas o que significa exatamente isso? Então, vamos começar pelo jejum. Qual é o significado do jejum? O significado do jejum, normalmente, é um exercício de autocontrole. É um exercício. Da mesma forma como você faz um exercício, por exemplo, para adquirir hábitos ou para a saúde ou para outras coisas, né? Você faz exercícios e com isso você tem um ganho em alguma área. O exercício chamado do jejum, que nós vamos ver, não se restringe simplesmente à ausência de comida ou bebida. Não se restringe a isso, mas, naturalmente, se você tem um apetite para alguma coisa e você, não vou comer isso agora, você acaba exercitando a sua capacidade de, contrariamente aos animais, que por instinto agem e por impulso, se ele estiver com fome, ele até mata a pessoa para comer, porque o animal mata só neste caso, tá? O problema é que o homem mata para isso e para outras coisas também, que não tem nada a ver, né? Mata por raiva, por rancor, por ódio e assim por diante. Mas o animal, então o homem não pode matar por nada, né? E muito menos por motivos de falta de controle de si mesmo. E Jesus, quando fala matar, ele fala não é só matar, mas é ofender, é agredir, é assim por diante, né? Aquele que chama o irmão de imbecil, né, de não sei de quê. Então, ou seja, Jesus está falando ofensa grave, quando vem do coração. É um pecado grave. Aí, nós precisamos desse controle. Eu falei no começo hoje, e é bem quaresmal esta reflexão que nós fizemos no De Olho na Realidade, porque a gente só é capaz de conviver se a gente tem controle de si mesmo. É muito difícil o controle quando as coisas estão assim atribuladas. Então, o jejum é um exercício de autocontrole. Agora, por ser um exercício de autocontrole, ele não vale só para comer e beber, também para alguma pessoa, mas não é o mais importante. Eu fiz uma celebração da penitência na minha paróquia essa semana passada e na semana atrasada, foi na primeira quinta-feira do mês. Então, sem ser esta semana anterior, se eu não me engano. Aí eu dei como penitência e o pessoal falou, nossa, mas Padre Cândido, essa penitência é pesada demais da conta. Será que a gente vai conseguir? Eu falei, tem que conseguir, porque a penitência era quinta, sexta, sábado e domingo. Eram 4 dias dessa penitência. Sabe qual é? Durante esses 4 dias, usar a sua fala só para o bem. Não fazer fofoca, não falar mal dos outros, não ofender ninguém, não falar palavrão e assim por diante. Vocês precisam de ver a reação das pessoas. Mas é muito difícil. Quer dizer que fazer um jejumzinho de não comer doce
é muito mais fácil do que fazer o jejum desse tipo, né? Imagina se alguém, durante todo o tempo da quaresma, eu vou me controlar. Nesse tempo da quaresma, não vou falar mal de ninguém, não vai ter maledicência, não vai ter falsidade, não vai ter palavrão, eu não vou xingar ninguém. Nossa, você consegue? Então, há jejuns que são mais sérios do que comida e bebida. Há também o jejum, se você faz jejum da fala, você precisa também fazer o jejum da audição. Claro que você não vai deixar de ouvir o que as pessoas lhe falam. Obviamente que é até falta de caridade. Mas se alguém se aproxima de você e fala mal do outro e quer compartilhar isso, você vai ouvir, mas você vai escutar. Mas você não vai ouvir, você não vai deixar que aquilo entre no seu coração, porque Jesus diz assim, não é aquilo que entra pelos sentidos que fazem você ficar manchado e impuro, mas é aquilo que você produz dentro da sua interioridade. Então, eu posso ouvir, mas eu fico na minha. Ah, porque sabe fulano de tal? Você está ouvindo direitinho, com paciência. Na hora que você tiver a possibilidade, aí você troca de assunto. Vamos falar de... Eu tinha um colega, infelizmente é um padre excelente, né, que nós tivemos muito tempo juntos. Então, ele tinha uma mania de falar assim, quando o pessoal estava falando mal dos outros, falando coisas pesadas assim, ele falava assim, ô gente, vamos falar da grande safra de algodão do Nordeste? Ou seja, vamos falar de uma coisa mais leve, né? Aí, ouvir, mas não deixar com que isso chegue no seu coração e te envenene. E mudar de assunto. A segunda coisa é o jejum da visão, da vista. O que significa isso? É você procurar selecionar, e ser seletivo é bom, hein? Há alguns casos que o seletivo é ruim, mas há outros casos que o seletivo é bom, tanto na audição, quanto na fala e também na visão. Você vai selecionar o que você quer ver. Ah, eu não quero ver essas coisas. Muita gente, por exemplo, vai nas redes sociais, etc., vai ver pornografia, essa coisa toda, vai ver violência, gente matando e assim por diante. Você vê que passam para nós muitas vezes. Aí todo mundo, por que passam? Por que passa a gente matando e assim por diante? Com armas, assim. É porque isso tem muito ibope, né? Então, o que a gente pode fazer? Não selecione, não vê isso. Não veja isso. Vai ler um livro, vai ver alguma coisa boa, vai ver alguma coisa que te instrua, que faça você crescer, vai ler. A visão normalmente é a leitura, né? Bom, depois nós continuamos a falar sobre as várias formas de jejum que são importantes nesse tempo da quaresma e agora vamos ver um vídeo da Conferência dos Bispos a respeito da campanha da fraternidade deste ano, que é sobre a Casa Santa Clara, que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade social. Palavra difícil, né? Vulnerabilidade social. Vamos conferir. A sociedade e a comunidade todos eles pensam que quem está na rua são pessoas vagabundas, drogadas, não prestam, são ladrões e não são. Ninguém gostaria de estar na rua. Todas elas têm uma razão de estarem lá. E quando nós damos uma mãozinha, só o fato de pensar que vem num abrigo, com certeza já abre uma grande esperança no coração de cada uma, que todas elas estão destruídas, não só porque estão na rua. Vemos que a própria família não aceita, essas pessoas não conseguem lidar com elas e acabam indo para a rua. E o abrigo tem uma metodologia realmente muito positiva, onde não existe punição, ajudamos a construir e trabalhamos com protagonismo e temos 74% de recuperação dessas pessoas que ninguém dava valor. Para nós, da Caritas, todas que trabalhamos e nos empenhamos para dar uma vida digna a ela, estamos felizes de ter um trabalho como esse, de acolher essas pessoas como gente. Eu ganhei meu filho na rua,
né? Perdi ele assim, minha família pegou, né? Mas eu tive ele primeiro na rua. Foi muito difícil a minha vida, uma situação muito complicada. Pensava que eu ia ficar presa aqui. Mas aí, quando eu vim morar aqui, eu vi que tudo é diferente, que eles ajudam. Realmente eles ajudam de verdade, eles se esforçam para ajudar a gente, para entender, né? Porque é difícil você lidar com viciado, porque a família nossa não consegue lidar com a gente. Por isso que eles põem a gente para rua. E o abrigo não, o abrigo acolheu, entende quando a gente tem as nossas recaídas, eles ajudam. Realmente é muito difícil, eu sei, porque nós lidamos com moradores de rua, a coisa é bem pesada. Ali, com aquela estrutura toda, eles têm uma recuperação de 74%. Vocês podem saber que quando a estrutura não é assim tão boa, a recuperação é 10%. Ou seja, desanima muito quem começa um trabalho na pastoral de rua. Voltamos daqui a pouco.